Você já sentiu que está se afogando? Não em água, mas em uma onda invisível e constante de negatividade que parece brotar da tela do seu celular? A tecnologia avançou, mas a nossa paz parece ter retrocedido. Você abre uma rede social por apenas 2 minutos, talvez só para checar o horário ou uma mensagem, e de repente, seu sangue começa a ferver. É um comentário ignorante em um post sobre um assunto sério, uma polêmica fabricada para gerar cliques, ou aquela sensação de que o mundo inteiro está gritando e ninguém está ouvindo. Rolar o feed hoje em dia parece menos uma distração e mais uma caminhada perigosa em um campo de batalha digital, onde cada post é uma mina terrestre projetada para sequestrar sua atenção, drenar sua energia e te deixar ansioso, exausto e, acima de tudo, com raiva. Mas, e se eu te dissesse que existe uma saída? E se você pudesse possuir um superpoder que te permitisse navegar por esse oceano de caos, ver todas as ondas de indignação quebrando ao seu redor, mas permanecer completamente seco e intocado? Não estou falando de um retiro espiritual no Himalaia ou de jogar seu celular no mar. Estou falando de uma tecnologia mental de 2000 anos, a filosofia estoica, que está sendo redescoberta agora como o único antivírus eficaz para a nossa alma nesta era de fúria digital. Neste vídeo do Apontamentos Estoicos, não vamos apenas identificar o problema. Você já sabe que ele existe porque sente o peso dele nos ombros todos os dias. Nós vamos além. Eu vou te mostrar como construir uma fortaleza interior inabalável. Vamos aprender a discernir o que realmente importa do que é apenas ruído algorítmico e como responder com sabedoria em vez de reagir com fúria. Imagine-se navegando pela internet, vendo o drama, entendendo as notícias, mas mantendo uma calma que nada pode quebrar. Você está pronto para parar de ser um peão nesse jogo de indignação e retomar o controle da sua própria mente? Então respire fundo, desligue as notificações por um momento e venha comigo. Vamos transformar sua experiência digital de uma fonte de estresse em um campo de treinamento para a sua virtude. O redemoinho digital. Por que somos tão atraídos? Para que possamos vencer uma guerra, a primeira coisa que precisamos fazer é reconhecer o terreno. Não adianta eu te entregar as ferramentas de Sêneca ou Marco Aurélio se você não entender por que elas são necessárias agora, mais do que nunca. Neste primeiro capítulo, vamos dissecar o que eu chamo de o redemoinho digital. Você já se perguntou por quê? Mesmo sabendo que aquela discussão no Twitter ou nos comentários do portal de notícias não vai levar a lugar nenhum, você ainda sente uma necessidade física de clicar, ler e muitas vezes responder? Porque algo que nos deixa tão drenados parece ser, ao mesmo tempo, tão magnético. Os antigos estoicos não tinham redes sociais, mas eles entendiam perfeitamente a psicologia humana. Eles sabiam que nossa mente é facilmente sequestrada por impressões iniciais e paixões irracionais. Hoje, essas paixões são alimentadas por bilhões de dólares em tecnologia. Vamos entender como a biologia do seu cérebro e a engenharia dos algoritmos criaram uma tempestade perfeita, feita para te manter em um estado de alerta constante. Entender o mecanismo é o primeiro passo para quebrá-lo. Se você não sabe como a armadilha funciona, você continuará caindo nela. Vamos olhar para dentro desse redemoinho e entender os 3 pilares que nos prendem a ele: o vício químico da indignação,
o design invisível dos algoritmos e a perigosa ilusão de que estamos mudando o mundo ao digitar com raiva. A natureza viciante da indignação, doses de dopamina e pertencimento tribal. Você já reparou na sua reação física quando vê algo que considera absurdo na internet? O coração acelera um pouco, os dedos parecem ganhar vida própria sobre o teclado e uma onda de calor sobe pelo peito. Por mais estranho que pareça, seu cérebro está naquele exato momento te recompensando por sentir raiva. A neurociência moderna nos explica o que os estoicos já intuíam. A indignação é viciante. Quando expressamos raiva ou apontamos o erro de alguém, nosso cérebro libera dopamina, o mesmo neurotransmissor ligado ao prazer e à recompensa. É um mecanismo biológico antigo que nos faz sentir justiceiros e momentaneamente superiores. É o que chamamos de indignação performática. Nós não estamos apenas bravos, estamos viciados no pico de adrenalina que essa bravura nos proporciona. Mas há um segundo ingrediente nesse veneno: o pertencimento tribal. O ser humano evoluiu para viver em grupos, e nada une mais um grupo do que um inimigo comum. Quando você entra em um ciclo de fúria online, você está dizendo ao seu bando digital: vejam, eu odeio as mesmas coisas que vocês, eu defendo os mesmos valores, eu sou um de vocês. A internet transformou nossa necessidade ancestral de tribo em um campo de batalha constante, onde o preço da entrada é a sua paz de espírito. Os estoicos chamavam essas reações iniciais e automáticas de propateiai. São as pré-paixões, movimentos involuntários da alma que ainda não são uma escolha consciente. Marco Aurélio usava uma metáfora poderosa. Ele dizia para não sermos como marionetes, puxados por cordas invisíveis de impulsos e desejos. No mundo digital, essas cordas são os posts que te irritam. Se você reage instantaneamente, você é apenas uma marionete, sendo manipulada pela química do seu próprio cérebro e pela necessidade de ser aceito por estranhos. O problema é que esse hit de dopamina é curto, mas o rastro de estresse que ele deixa no seu sistema nervoso é longo. Você ganha 1 segundo de satisfação ao digitar uma crítica ácida, mas perde horas de tranquilidade remoendo aquela interação. Estamos trocando nossa serenidade por migalhas de validação social e prazer biológico barato. Reconhecer que sua raiva online é, muitas vezes, apenas um processo químico e tribal é o primeiro passo para cortar as cordas da marionete. Algoritmos projetados para o engajamento, não para o bem-estar. O scroll infinito da raiva. Imagine que você está entrando em uma biblioteca, mas, em vez de silêncio e organização, essa biblioteca foi projetada por arquitetos que ganham dinheiro cada vez que você grita ou perde a paciência. Eles escondem os livros que te trazem paz nas prateleiras mais altas e jogam no seu colo, logo na entrada, os panfletos mais ofensivos e as fofocas mais cruéis. Essa é, literalmente, a arquitetura das redes sociais nos dias atuais. Precisamos ser intelectualmente honestos. O algoritmo não é seu amigo, nem seu tutor. Ele é um motor de lucro. E o que a ciência de dados já provou é que a indignação é o combustível que queima por mais tempo.
Um post que te faz sorrir te retém por alguns segundos. Um post que te faz sentir que o mundo está acabando ou que o outro lado é maligno te mantém comentando, compartilhando e atualizando a página por horas. Para as grandes empresas de tecnologia, sua paz de espírito é um custo de oportunidade. Se você estiver tranquilo e satisfeito, você provavelmente vai desligar o celular e viver sua vida. E isso, para o modelo de negócios deles, é um fracasso. Sêneca, em suas cartas, já nos alertava sobre o perigo de nos expormos indiscriminadamente à multidão. Ele dizia que nada é tão prejudicial aos bons costumes quanto sentar-se em algum espetáculo. No tempo dele, eram os jogos de gladiadores, onde a multidão se deleitava com o sangue e a violência. Hoje, o espetáculo é digital. O scroll infinito foi desenhado para remover o que os designers chamam de pontos de fricção. Não há um fim de página, não há um momento natural de parada. É um fluxo contínuo de estímulos que ignora a sua capacidade racional de dizer basta. Do ponto de vista estoico, ao entrar nesse fluxo sem consciência, você está entregando sua hegemonikon, sua faculdade governante, para uma linha de código escrita para te manipular. Você se torna um objeto sendo movido, e não um sujeito que se move por vontade própria. Estamos vivendo o que os antigos chamariam de uma forma de escravidão voluntária. A pergunta que o estoicismo nos faz não é se o algoritmo é bom ou mau, mas sim, por que você está dando tanto poder a algo que não se importa com a sua virtude? Quando você entende que o design da plataforma é feito para te desequilibrar, você começa a ver cada notificação e cada post polêmico não como uma verdade urgente, mas como um anzol. E o primeiro passo para a liberdade é decidir que você não vai morder a isca. A ilusão de impacto. Sentir que está fazendo algo ao reagir online. Você já terminou de escrever aquele comentário longo, afiado e cheio de argumentos, e ao clicar em enviar, sentiu um alívio imediato? Por um breve momento, você teve a sensação de que fez a sua parte, de que colocou alguém no seu devido lugar ou que contribuiu para a justiça no mundo. Essa é a face mais sedutora do redemoinho digital, a ilusão de impacto. O cérebro humano é facilmente enganado por símbolos. No ambiente virtual, o ato de digitar, compartilhar ou cancelar alguém mimetiza a sensação de uma ação real. Nós confundimos a expressão da nossa raiva com a prática da nossa virtude. Mas se olharmos com a honestidade de um estoico, o que realmente mudou? No dia seguinte, o problema estrutural continua lá, a pessoa de quem você discorda continua com as mesmas opiniões, provavelmente agora mais radicalizadas pela sua agressão. E a única coisa que realmente se transformou foi o seu nível de estresse. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu algo que parece ter sido enviado do passado diretamente para a nossa era de redes sociais. A melhor vingança é não ser como seu inimigo. Se você se depara com a irracionalidade, a injustiça ou a estupidez online e responde com a mesma moeda, com gritos, sarcasmo e fúria, você já perdeu a batalha. Você se tornou um reflexo daquilo que diz odiar. Para os estoicos, a virtude não é algo que você posta, é algo que você é e faz.
Essa ilusão de impacto é perigosa porque consome a energia que você deveria estar usando em sua esfera de influência real. Enquanto você gasta 2 horas discutindo política ou moralidade com um avatar anônimo a 1000 quilômetros de distância, você deixa de ser paciente com seus filhos, de se dedicar ao seu trabalho com excelência ou de ajudar alguém que está fisicamente ao seu lado. O digital nos dá a sensação de estarmos resolvendo os problemas do mundo enquanto nos torna negligentes com os problemas da nossa própria casa. O estoicismo nos convida a sair da plateia barulhenta e voltar para a arena da vida prática. Como dizia Epicteto, não espere que o mundo mude para que você seja feliz. Mude a si mesmo para que você possa lidar com qualquer mundo. Reagir online é, na maioria das vezes, apenas um ruído que alimenta o sistema. O impacto real, aquele que os estoicos buscavam, é silencioso, consistente e focado no que realmente podemos controlar. Se o seu objetivo é um mundo melhor, pergunte-se: este comentário está tornando o mundo melhor ou está apenas massageando o meu ego e gastando o meu tempo? Quase sempre, a resposta estoica será o silêncio focado na ação concreta. Sabedoria antiga para o caos moderno. Até agora nós mergulhamos no problema. Entendemos como a biologia do nosso cérebro, a necessidade de pertencimento e os algoritmos conspiram para nos manter em um estado de alerta e fúria constante. Mas o conhecimento do problema, embora necessário, não é suficiente para a libertação. Se você sabe que está em um labirinto, mas não conhece o caminho para a saída, você continua perdido, apenas agora com a consciência da sua prisão. Neste segundo capítulo, vamos mudar o foco. Vamos sair da análise do caos e entrar na construção da ordem. É aqui que os apontamentos estoicos se tornam a sua bússola. A filosofia estoica não nasceu em bibliotecas empoeiradas. Ela nasceu nas ruas, nos campos de batalha e nos palácios imperiais de homens e mulheres que precisavam manter a sanidade enquanto o mundo ao redor deles parecia desabar. Eles não tinham internet, mas tinham algo muito semelhante: o ruído incessante da política romana, as conspirações, a fúria das massas e a imprevisibilidade da vida. Os estoicos desenvolveram ferramentas que funcionam como um sistema operacional para a mente. Vamos aprender a aplicar 3 conceitos fundamentais que transformarão a forma como você segura o seu smartphone. Primeiro, a dicotomia do controle, que nos ensina a separar o que é nosso do que pertence ao mundo. Segundo, a premeditatio malorum, ou a arte de antecipar o caos, para que ele não nos atinja de surpresa. E por fim, o amor fati, a aceitação radical da realidade, mesmo quando essa realidade se manifesta na forma de um post absurdo ou de uma polêmica sem sentido. Prepare-se. Não vamos apenas tentar ficar calmos. Vamos reconstruir a sua percepção da realidade digital. Vamos aprender que, embora você não possa controlar o que aparece na sua tela, você tem o poder absoluto sobre como isso afeta a sua alma. A dicotomia do controle no smartphone. O que é seu e o que é do mundo. Se houvesse apenas uma lição que você pudesse levar deste vídeo para o resto da sua vida, teria de ser esta:
A dicotomia do controle. Epicteto, o escravo que se tornou um dos maiores mestres do estoicismo, abria suas aulas com uma frase que hoje deveria ser o papel de parede do seu celular. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Parece simples, talvez óbvio demais, mas é na negligência dessa verdade que nasce toda a sua ansiedade digital. Imagine que você está segurando o seu smartphone agora. Vamos aplicar a régua de Epicteto a esse objeto. O que não depende de você, o post que aquela figura pública fez, não depende de você. O comentário maldoso que alguém deixou na sua foto, não depende de você. A notícia de uma crise do outro lado do mundo, não depende de você. Até mesmo o algoritmo, que decide o que te mostrar a seguir, é algo externo. Tudo isso está fora da sua esfera de controle. Agora, o que realmente depende de você? Apenas duas coisas: a sua capacidade de julgar o que vê e a sua decisão de agir ou não sobre isso. O sofrimento online surge quando você tenta inverter essa lógica. Você gasta horas tentando controlar o incontrolável, tentando convencer um estranho a mudar de opinião, ou desejando que a internet fosse um lugar menos tóxico. Quando você faz isso, você está entregando sua felicidade ao destino, a estranhos e a linhas de código. Você se torna um mendigo espiritual, implorando para que o mundo externo se comporte do jeito que você quer, para que você possa finalmente ter paz. O estoico faz o caminho inverso. Ele cria uma fronteira nítida. Quando você abre o feed e vê algo que te incomoda, o exercício é imediato. Isso depende de mim? Se a resposta for não, e no mundo online a resposta quase sempre é não, então a conclusão lógica é: isso não é nada para mim. Não significa que o evento não aconteceu, mas significa que ele não tem o poder de quebrar a sua tranquilidade, a menos que você conceda esse poder a ele. Pense na sua atenção e na sua paz como uma moeda de ouro limitada. Cada vez que você se irrita com algo que não pode mudar, você está jogando essa moeda no lixo. A dicotomia do controle no smartphone é aprender a ser um investidor consciente da própria alma. Você para de lutar contra as ondas e começa a focar apenas no leme do seu barco. O leme é o seu julgamento. O oceano é a internet. O oceano vai ser agitado, vai ter tempestades e vai ser imprevisível. Você não controla o mar, mas com o estoicismo você se torna o mestre do seu próprio barco. A premeditação dos males, preparando a mente para o embate digital diário. Você já reparou como a maior parte do nosso estresse digital vem do fator surpresa? Você abre o celular esperando ver uma foto de um amigo ou uma notícia interessante e, de repente, dá de cara com um comentário agressivo ou uma polêmica que te atinge em cheio. Esse choque é o que nos desestabiliza. Os estoicos tinham uma técnica para neutralizar isso antes mesmo de acontecer, a premeditatio malorum, ou a premeditação dos males. Essa técnica consiste em visualizar antecipadamente as dificuldades, os obstáculos e as pessoas desagradáveis que você encontrará no seu caminho. Pode parecer uma prática pessimista à primeira vista, mas é exatamente o oposto. É uma prática de imunidade. Marco Aurélio começava seus dias escrevendo para si mesmo: ao amanhecer, diga a si mesmo: hoje encontrarei o ingrato, o insolente, o desleal, o invejoso, o egoísta.
Ele não fazia isso para reclamar, mas para que, quando encontrasse essas pessoas, nada nele fosse pego de surpresa. No contexto atual, precisamos de uma premeditação dos males digital. Antes de desbloquear a tela, reserve 5 segundos para mentalizar. Agora, eu vou entrar em um ambiente onde pessoas estão gritando umas com as outras. Eu vou ver opiniões que considero absurdas. Eu vou encontrar algoritmos tentando roubar minha atenção com notícias alarmistas. Eu vou ver pessoas fingindo vidas perfeitas e outras destilando ódio gratuito. Quando você faz esse exercício, você retira do mundo digital a sua arma mais poderosa contra você, o elemento surpresa. Se você já esperava encontrar o caos, quando ele aparece, você apenas diz para si mesmo: "Ah, aí está o que eu previ." A fúria online deixa de ser um ataque pessoal e passa a ser apenas uma condição previsível do ambiente, como a chuva em um dia nublado. O impacto psicológico disso é profundo. Em vez de ser uma vítima das circunstâncias, você se torna um observador preparado. Você entra na arena digital com seu escudo já levantado. A premeditatio malorum te dá o tempo de resposta necessário para que aquela impressão inicial de raiva não se transforme em uma ação impensada. Você não está sendo negativo, você está sendo invencível. Como diziam os antigos, o mal que é antecipado fere com menos força. Prepare sua mente para o pior e você será capaz de manter sua paz, não importa o que o feed te mostre. Amor Fati encontra a internet, abraçando a realidade, inclusive o absurdo. Existe um conceito no estoicismo, que mais tarde foi imortalizado pelo termo latino amor fati, ou o amor ao destino. Para os antigos, isso significava não apenas tolerar o que acontece, mas abraçar cada evento da vida como se você o tivesse escolhido. Agora, eu sei o que você está pensando. Como eu posso amar o fato de que meu feed está cheio de ódio, fake news e pessoas brigando por bobagens? A chave está em entender que a realidade é o que ela é, e não o que gostaríamos que fosse. O sofrimento digital nasce da nossa resistência interna. Nós olhamos para a tela e pensamos: isso não deveria estar acontecendo. As pessoas não deveriam ser tão burras. Aquele político não deveria ter dito aquilo. Essa palavra, deveria, é a raiz da sua angústia. Ao dizer que a realidade deveria ser diferente, você está entrando em guerra com o universo. E spoiler, você vai perder. Aplicar o amor fati à internet significa aceitar que o mundo digital é um lugar barulhento, muitas vezes irracional e repleto de absurdos. Quando você aceita isso, você para de se chocar. Em vez de ficar indignado com a 100ª polêmica do dia, você olha para ela e diz: sim, isso é exatamente o que se espera da internet hoje. Faz parte da natureza das coisas. Marco Aurélio costumava dizer que o universo é mudança e a vida é opinião. Ele via a humanidade como um corpo único, onde até as partes que parecem nos atrapalhar têm sua função no todo. Na internet, o absurdo é o clima predominante. Tentar navegar nas redes sociais esperando racionalidade constante é como entrar no mar esperando não se molhar. Quando você para de lutar contra a existência do absurdo, você ganha uma clareza incrível. Você começa a ver o caos online não como um ataque pessoal, mas como uma peça de teatro cômica e, às vezes, trágica.
Você observa a fúria das massas com a mesma curiosidade que um biólogo observa o comportamento de uma colônia de formigas. É o que é. Amar o seu destino digital não é concordar com tudo o que vê, mas é amar a sua capacidade de permanecer íntegro. Não importa o quão caótico o mundo se torne. É entender que cada post irritante é, na verdade, uma oportunidade de ouro para você praticar a paciência, o discernimento e a temperança. O lixo digital se torna o combustível para a sua evolução pessoal. Se o mundo online é um hospício, seja você o médico sereno que caminha pelos corredores sem perder a razão. Desapego prático. Construindo sua fortitude digital. Chegamos a um ponto crucial da nossa jornada. Até agora nós abrimos o capô da máquina, entendemos as engrenagens da indignação e recalibramos a nossa bússola com os princípios de Epicteto e Marco Aurélio. Mas, como os próprios estoicos diziam, a filosofia não é para ser apenas discutida em salas de aula. Ela é para ser vivida no calor da batalha. De nada adianta você compreender intelectualmente a dicotomia do controle se no momento em que vê aquele comentário absurdo ou aquela notícia tendenciosa, seus dedos continuam agindo como se tivessem vontade própria, disparando uma resposta carregada de bile. Nesta etapa, vamos sair do campo das ideias e entrar no campo do treinamento prático. Marco Aurélio falava frequentemente sobre a cidadela interior, um espaço sagrado dentro de cada um de nós que é, por natureza, invulnerável a ataques externos. No entanto, essa cidadela está sob cerco constante por notificações, alertas de última hora e debates infinitos. Essa fortaleza não nasce pronta. Ela é construída tijolo por tijolo, através da repetição e da disciplina consciente. Vamos transformar a sabedoria estoica em um kit de sobrevivência para o seu dia a dia. Vou te apresentar técnicas reais para criar um amortecedor entre o estímulo da tela e a sua reação. Vamos aprender a curar o seu ambiente digital com o rigor de quem limpa um jardim infestado de ervas daninhas e estabeleceremos limites claros para que o mundo online não devore o seu tempo sagrado, aquele que você deveria dedicar à sua evolução e às pessoas que ama. É aqui que a sua fortitude digital começa a ganhar corpo. Prepare-se para colocar a mão na massa, porque a verdadeira tranquilidade não é algo que você encontra por sorte. É algo que você constrói com a força das suas escolhas diárias. A técnica da pausa antes do post, criando um amortecedor cognitivo. Você já sentiu aquela urgência quase elétrica nos dedos ao ler algo que te indigna? É uma necessidade visceral de colocar a pessoa no lugar dela, ou de defender a verdade imediatamente. No mundo digital, essa urgência é proposital. O botão de responder ou compartilhar está sempre a 1 milímetro de distância, porque a economia da atenção sobrevive da sua impulsividade. Mas, para o estoico, a impulsividade é a negação da liberdade. Existe um conceito fundamental no estoicismo chamado prohairesis, que é a nossa faculdade de escolha racional. Epicteto ensinava que, entre uma impressão, o que você vê na tela, e o seu assentimento, a sua decisão de concordar e reagir, deve haver um espaço. Sem esse espaço,
Você não é um ser humano agindo, você é apenas um reflexo biológico. Você é um algoritmo orgânico respondendo a um algoritmo digital. A técnica prática que vamos adotar aqui é o que chamamos de amortecedor cognitivo, ou mais simplesmente, a regra da pausa. Funciona assim: sempre que você sentir o gatilho da indignação, você é proibido de interagir por, no mínimo, 10 minutos. 10 minutos pode parecer pouco, mas no tempo da internet é uma eternidade. Nesses 10 minutos, você deve fisicamente se afastar da tela. Vá beber um copo de água, olhe pela janela ou simplesmente respire fundo. O objetivo é permitir que a primeira onda de propateiai, aquelas emoções automáticas e irracionais, diminua. Sêneca dizia que o melhor remédio para a raiva é o adiamento. Quando você adia a sua resposta, você retoma o comando. Durante essa pausa, faça a si mesmo 3 perguntas estoicas. Primeira pergunta: essa pessoa que postou isso tem o poder de me tornar uma pessoa pior? A resposta é sempre não, a menos que você reaja com vício. Segunda pergunta: o que eu vou escrever agora é fruto da minha razão ou do meu ego ferido? Terceira pergunta: daqui a 5 anos, essa discussão terá alguma importância? Na maioria esmagadora das vezes, após os 10 minutos, você perceberá que a urgência desapareceu. Você verá que o comentário que parecia vital agora parece apenas um desperdício de energia. Esse silêncio não é covardia, é o exercício máximo de poder. Cada vez que você faz essa pausa, você fortalece o músculo da sua vontade e enfraquece o controle que o mundo exterior tem sobre você. Você deixa de ser um incêndio que se espalha e se torna a rocha contra a qual as ondas batem e se dissolvem. Filtrando seu feed. Curadoria ativa para a paz mental. Sêneca, em uma de suas cartas mais famosas a Lucílio, escreveu: a companhia de muitas pessoas é prejudicial. Não há ninguém que não nos traga algum vício, ou o imprima em nós, ou o anexe a nós sem que percebamos. Se Sêneca dizia isso sobre as ruas de Roma, imagine o que ele diria sobre um algoritmo que coloca centenas de estranhos gritando dentro do seu quarto, na palma da sua mão, antes mesmo de você sair da cama. Muitas vezes, tratamos o nosso feed de notícias como algo que simplesmente acontece conosco. Nós aceitamos passivamente o que a tela nos joga. Mas para um estoico, a sua mente é o seu bem mais sagrado. Você deixaria qualquer pessoa entrar na sua casa, colocar os pés em cima da mesa e começar a gritar insultos? Provavelmente não. Então, por que você permite que contas que só destilam ódio, sarcasmo barato ou vaidade fútil ocupem o espaço nobre da sua consciência? A curadoria ativa não é sobre criar uma bolha para ignorar a realidade. É sobre selecionar as fontes que alimentam a sua virtude em vez dos seus vícios. Existe uma diferença vital entre estar informado e estar intoxicado. Estar informado requer fontes sóbrias, fatos e profundidade. Estar intoxicado é o que acontece quando seguimos perfis cujo único objetivo é gerar indignação para ganhar engajamento. O exercício prático aqui é a limpeza de primavera digital. Pegue sua lista de seguidos e passe cada conta pelo crivo da razão estoica. Pergunte-se: este conteúdo me torna uma pessoa mais justa, temperante ou sábia? Essa conta me incita a ter raiva de grupos de pessoas que eu sequer conheço?
Ao fechar o post desse perfil, eu me sinto melhor ou mais ansioso e diminuído? Se a resposta for negativa, use o botão de parar de seguir ou silenciar sem remorso. Isso não é um ato de grosseria, é um ato de autodefesa da alma. Lembre-se que você se torna aquilo que você contempla. Se você consome futilidade e fúria o dia todo, sua mente se tornará fútil e furiosa. Muitas vezes mantemos conexões digitais por uma falsa sensação de obrigação ou medo de perder algo. FOMO. O estoico sabe que a única coisa que você realmente não pode se dar ao luxo de perder é a sua tranquilidade. Crie um ambiente digital que reflita quem você deseja ser. Siga filósofos, cientistas, artistas, pessoas que realizam trabalhos práticos e construtivos. Transforme seu smartphone em uma biblioteca de sabedoria e não em um anfiteatro de gladiadores. A sua paz mental começa pela porta que você decide fechar. Desconexão agendada. Definindo tempos de check-in e check-out. Você já sentiu que o seu smartphone não é apenas um telefone, mas uma coleira digital? Existe uma forma de escravidão moderna que não usa correntes de ferro, mas notificações vibratórias. Se você sente uma necessidade compulsiva de verificar o seu feed a cada 5 minutos, você não é o dono do seu tempo. Você é um subordinado das vontades alheias. Para os estoicos, a liberdade é o bem mais precioso, e a autodisciplina é o único caminho para alcançá-la. Epicteto dizia que nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. No contexto atual, ser mestre de si mesmo significa decidir quando você entra no mundo digital e, mais importante, quando você sai dele. A técnica que vamos aplicar agora é a da desconexão agendada. Em vez de viver em um estado de disponibilidade perpétua para o caos, vamos tratar o acesso à internet como uma tarefa específica, com hora marcada para começar e para terminar. O exercício consiste em estabelecer janelas de check-in. Por exemplo, você só abrirá suas redes sociais ou portais de notícias 3 vezes ao dia, após o café da manhã, depois do almoço e ao final do expediente. Fora desses horários, o mundo digital simplesmente não existe para você. Você não está perdendo nada, você está ganhando a sua vida de volta. Lembre-se do que Marco Aurélio escreveu. Muitas vezes me pergunto como é que cada homem ama a si mesmo mais do que a todos os outros, mas atribui menos valor à sua própria opinião sobre si mesmo do que à opinião dos outros. Ao permitir que o fluxo constante de notícias e indignações interrompa seu trabalho, seu descanso ou seu tempo com a família, você está dizendo que o barulho de estranhos é mais importante que o seu próprio propósito. Uma regra de ouro estoica para a era digital. As primeiras e as últimas horas do seu dia são sagradas. Não comece o dia reagindo ao mundo. Comece o dia agindo sobre si mesmo. Use a manhã para ler, meditar ou planejar suas ações virtuosas. Não termine o dia com a luz azul da fúria online nos olhos. Termine-o em reflexão e gratidão. Definir um horário de check-out, um momento em que o celular é colocado em outro cômodo e você se retira da rede. É como fechar os portões da sua cidadela interior. É um treino de ascesis, a disciplina prática. No início,
Você sentirá a coceira do vício, o medo de estar por fora da última polêmica. Mas, com o tempo, você descobrirá uma liberdade que nenhum algoritmo pode oferecer, a liberdade de habitar o seu próprio silêncio. Engajamento consciente, quando falar e quando observar. Até este ponto, focamos muito em como fechar as portas. Aprendemos a nos proteger, a filtrar o que entra e a criar pausas para não sermos atropelados pelas nossas emoções. Mas eu sei o que você pode estar pensando. Se eu apenas me calar e me retirar, não estarei sendo indiferente. O mundo tem problemas reais, injustiças acontecem online a cada segundo. O estoico é apenas um espectador passivo que não se importa com nada? A resposta é um não absoluto. Os estoicos eram, acima de tudo, homens e mulheres de ação. Eles ocupavam cargos públicos, lutavam em frentes de batalha e escreviam para influenciar a sociedade. A diferença não está em não agir, mas em como agir. No estoicismo, existe o conceito de oikeiosis, que nos lembra que fazemos parte de uma grande comunidade humana e temos o dever de contribuir para o bem comum. Agora, vamos aprender a sutil arte do engajamento consciente. Agora que você já tem o seu escudo, vamos aprender a usar a sua voz. Mas não como uma arma de fúria, e sim como uma ferramenta de razão. Vamos descobrir que muitas vezes a forma mais poderosa de influenciar o mundo não é gritando no meio da multidão, mas mantendo a sanidade enquanto todos a perdem. Vou te apresentar o teste estoico para interações online. Vamos entender a diferença entre o desejo egoísta de estar certo e a vontade virtuosa de ser útil. Você aprenderá a discernir a sua real esfera de influência e, talvez o mais importante, aprenderá que observar sem julgar não é fraqueza, mas uma das formas mais elevadas de inteligência. Nem toda batalha merece a sua presença, e nem todo ruído merece a sua resposta. Vamos aprender a escolher nossas lutas com a precisão de um cirurgião. O teste estoico. Isso é construtivo, gentil ou necessário? Aplicando filtros aos comentários. Imagine que cada palavra que você digita na internet é uma semente que você planta no jardim da consciência coletiva. Agora, olhe para as seções de comentários das redes sociais. O que vemos não é um jardim, mas um lixão tóxico, cheio de espinhos, ressentimento e barulho inútil. O estoico se recusa a ser mais um poluidor. Para nós, o uso da palavra é um ato moral. Sêneca dizia que devemos ser parcimoniosos com as palavras, tanto quanto somos com o nosso tempo. Antes de você apertar o botão de enviar, eu quero que você submeta o seu comentário ao que chamamos de o teste triplo do engajamento. É uma peneira racional que separa o ouro da virtude da lama do ego. O primeiro filtro é: isso é verdade? E aqui, o estoico vai além da simples checagem de fatos. Pergunte-se: eu tenho certeza absoluta do que estou afirmando ou estou apenas repetindo uma narrativa que me agrada? Estou sendo preciso ou estou exagerando para ganhar o argumento? Para o estoico, a honestidade intelectual é inegociável.
Se existe dúvida, ou se você está apenas propagando um boato que alimenta sua fúria, o silêncio é a única escolha virtuosa. O segundo filtro é: isso é útil? Este é o filtro da koinonia, o senso de comunidade. O seu comentário vai realmente ajudar alguém? Ele traz uma perspectiva nova, educativa ou mediadora? Ou ele é apenas um grito para mostrar o quanto você está certo e o outro está errado? Se o seu objetivo é apenas massagear o seu ego ou lacrar sobre alguém, você está falhando com o dever estoico de ser útil à humanidade. O mundo não precisa de mais críticas vazias. Ele precisa de soluções e clareza. O terceiro filtro, e talvez o mais difícil, é: isso é necessário e gentil? Muitas coisas são verdadeiras e podem até ter alguma utilidade, mas não precisam ser ditas naquele momento ou daquela forma. Marco Aurélio nos lembrava constantemente de olhar para as falhas dos outros com a mesma compaixão com que olhamos para as nossas. Se o seu comentário, embora certo, for destilado em sarcasmo, veneno ou agressividade, você está apenas aumentando a entropia negativa do mundo. Se o que você pretende escrever não passar por esses 3 filtros, apague. Apagar um comentário antes de publicá-lo é uma das maiores vitórias que você pode ter sobre si mesmo. É o momento em que a sua razão vence o seu impulso. Lembre-se, o silêncio nunca te trai. Ao escolher não engajar no que é inútil, você preserva a sua energia para o que é essencial. Na era do barulho, a fala virtuosa é aquela que ilumina, não a que apenas queima. Entendendo a esfera de influência, focando energia onde ela pode realmente fazer a diferença, você já sentiu o peso do mundo inteiro sobre os seus ombros ao fechar um aplicativo de notícias? Temos acesso instantâneo a todas as tragédias, injustiças e conflitos que acontecem em cada centímetro do planeta. A nossa mente, porém, não evoluiu para carregar o sofrimento de 8 bilhões de pessoas simultaneamente. O resultado disso é o que os psicólogos chamam de fadiga da compaixão, mas que o estoico chamaria de negligência do dever imediato. Existe um conceito estoico fascinante chamado círculos de Hiérocles. Imagine que você está no centro de vários círculos concêntricos. O primeiro círculo é a sua própria mente e corpo. O segundo é a sua família imediata. O terceiro, seus amigos e vizinhos. O quarto, sua cidade, e assim por diante, até chegar ao círculo mais externo, toda a humanidade. A sabedoria estoica nos ensina que, embora tenhamos um dever moral com todos os seres humanos, a nossa capacidade de ação diminui à medida que nos afastamos do centro. O grande truque da era digital é inverter essa lógica. A internet te convence de que o círculo mais importante é o mais distante. Ela te faz sentir que você precisa ter uma opinião e lutar em uma guerra ideológica sobre um evento que ocorre a 10.000 quilômetros de distância, enquanto, ao mesmo tempo, você ignora o círculo que está ao alcance das suas mãos. Pergunte-se com honestidade: do que adianta você passar 3 horas discutindo geopolítica ou as falhas morais de uma celebridade se, nesse mesmo tempo, você foi ríspido com seus pais, ignorou o pedido de ajuda de um amigo ou negligenciou a sua própria saúde e estudos?
Ao focar no que está fora da sua esfera de influência, você está cometendo um erro duplo. Você sofre por algo que não pode mudar e deixa de mudar aquilo que está sob sua total responsabilidade. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do seu tempo, frequentemente se lembrava de focar no que está à mão. Ele dizia: "Não te percas no futuro, nem te atormentes pelo passado. Cuida do que está diante de ti." Para nós, isso significa recuperar a nossa energia das discussões abstratas da internet e reinvesti-la na nossa realidade concreta. Se você está indignado com a injustiça no mundo, comece sendo justo com o porteiro do seu prédio. Se você quer um mundo mais gentil, comece sendo paciente com a pessoa que te atende no mercado. A sua esfera de influência real é onde o seu toque físico e a sua presença direta alcançam. É ali que a sua virtude deixa de ser um post e se torna um fato. Quando você foca no que pode realmente mudar, a ansiedade digital desaparece, porque você substitui a impotência do gritar para a tela pela potência de agir para o bem. Observar sem julgar, testemunhando a indignação como um fenômeno, não como um ataque pessoal. Existe uma habilidade que os estoicos chamavam de fantasia cataleptique, a capacidade de aprender uma impressão exatamente como ela é, sem adicionar a ela as cores do nosso julgamento emocional. No mundo digital, essa é a diferença entre ser arrastado pela correnteza e observar o rio de uma margem segura. Quando você abre uma rede social e vê uma onda de cancelamento, uma discussão acalorada ou um mar de comentários raivosos, o seu cérebro tende a interpretar aquilo como uma ameaça real. Você sente como se o caos estivesse acontecendo na sua sala. Mas o exercício estoico aqui é a descrição objetiva. Em vez de dizer, "Isso é um desastre, as pessoas enlouqueceram, o mundo está acabando", você deve dizer para si mesmo, "Estou vendo luzes em uma tela que representam caracteres digitados por pessoas que não conheço, expressando descontentamento sobre um evento que não posso mudar." Percebe a diferença? Ao remover os rótulos de bom ou mal, terrível ou absurdo, você retira o veneno da situação. Você passa a observar a fúria online da mesma forma que um meteorologista observa uma tempestade. Você não fica com raiva da chuva porque ela molha o chão. Você apenas reconhece que é a natureza da chuva molhar. Da mesma forma, é a natureza da internet atual gerar ciclos de indignação. Marco Aurélio praticava o que chamamos de ver de cima. Ele se imaginava observando as cidades, as guerras e as brigas dos mercados como se fosse um ponto minúsculo no universo. Ele via as grandes tragédias humanas como movimentos de formigas em um formigueiro. Quando você aplica esse olhar do observador ao seu feed, você para de levar o mundo digital para o lado pessoal. Se alguém te insulta em um comentário, o estoico observa. Uma pessoa que não me conhece usou palavras agressivas baseada em uma imagem distorcida de quem eu sou. Isso não é um ataque, é um fenômeno sobre o estado mental daquela pessoa. Não tem nada a ver com você. Aprender a testemunhar o caos sem ser absorvido por ele é o ápice da maturidade estoica. Você não fecha os olhos para a realidade. Você os abre mais do que nunca, mas olha através de uma lente de clareza absoluta.
Você se torna o espectador sereno em um teatro de loucura. O barulho continua lá, as pessoas continuam gritando, mas dentro da sua mente existe um silêncio inabalável. Você é o mestre da sua percepção e ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. Cultivando a tranquilidade interior em um mundo barulhento. Até aqui, exploramos como nos defender das armadilhas dos algoritmos, como criar filtros para nossa percepção e como agir com integridade em meio à fúria alheia. No entanto, se parássemos por aqui, o estoicismo pareceria apenas uma estratégia de gerenciamento de crises, um conjunto de truques para lidar com o estresse. Mas a filosofia é muito mais profunda. Ela é um caminho para a transformação completa do ser. Vou te orientar sobre como desviar o olhar do que acontece na tela e focar no que acontece dentro de você. O objetivo final do estoicismo não é apenas que você saiba lidar com uma discussão online, mas que você alcance a ataraxia, aquela tranquilidade imperturbável da alma que se mantém firme, independentemente de quão barulhento o mundo exterior se torne. Vivemos em uma era que tenta, a todo custo, colonizar o seu mundo interno. Notificações, urgências fabricadas e o fluxo incessante de informações buscam fragmentar a sua atenção, até que não reste nada além de um estado de alerta ansioso. O que vamos aprender agora é como retomar o território da sua própria mente. Vamos falar sobre a prática da atenção plena, a retomada da sua atenção como o seu patrimônio mais valioso e como construir uma mente que não apenas sobrevive ao ruído digital, mas que se fortalece através dele. A paz que você procura não será encontrada no silêncio do mundo, porque o mundo raramente se cala, mas na solidez do seu próprio caráter. É hora de cultivar o jardim interior, onde o barulho da rede não consegue penetrar. Atenção plena e o retorno ao agora. Técnicas para o momento do gatilho. A internet é um lugar de não presença. Quando você está mergulhado em um feed de notícias ou em uma discussão acalorada, sua mente não está onde seu corpo está. Você pode estar sentado no sofá da sua sala ou no banco de um parque, mas sua consciência está a quilômetros de distância, presa em uma imagem, em uma frase ou no julgamento de um estranho. Esse estado de ausência de si é o terreno fértil onde a indignação cria raízes. Os estoicos praticavam o que chamavam de prosorré, a atenção plena e contínua. Era o estado de estar vigilante sobre a própria mente, como um sentinela que nunca abandona o posto. Epicteto dizia que, quando você relaxa sua atenção, não pode recuperá-la sempre que deseja, pois o erro e a impulsividade se tornam hábitos. No momento em que você sente o gatilho, aquela pontada de raiva ou o desejo de reagir a um post, o seu sentinela cochilou. A técnica prática para este momento é o retorno imediato ao agora, através do corpo. Quando o conteúdo online te gatilhar, feche os olhos por um segundo. Sinta o peso do seu corpo na cadeira. Sinta o contato dos seus pés com o chão. Perceba a temperatura do ar entrando pelas suas narinas. O mundo digital te puxa para uma abstração virtual. A respiração te traz de volta para a realidade física. Respirar de forma consciente
não é apenas um relaxamento, é um ato de soberania. Ao focar na sua respiração, você está dizendo à sua mente: o que está acontecendo aqui, na minha biologia e no meu presente, é mais real e importante do que o que está acontecendo naquela tela. Marco Aurélio nos lembrava que o presente é o único lugar onde a vida acontece e é o único lugar onde você tem poder de escolha. Sempre que se sentir arrastado pelo turbilhão online, pratique a âncora estoica. Primeiro, pare. Interrompa o movimento dos dedos na tela. Segundo, observe. Note a emoção subindo sem se identificar com ela. Diga: eu estou sentindo raiva, em vez de eu sou raiva. Terceiro, retorne. Foque em 3 sensações físicas reais ao seu redor. Esse pequeno ritual quebra o feitiço do algoritmo. Ele cria o espaço necessário para que a sua razão recupere o controle. Lembre-se, você não pode ser mestre de si mesmo se não estiver presente para assumir o comando. A paz começa no momento em que você decide habitar o aqui e o agora, deixando que o barulho digital se torne apenas um eco distante. Reivindicando sua atenção, reconhecendo a atenção como o seu bem mais valioso. Se eu te pedisse para me dar agora todo o dinheiro que você tem na sua conta bancária, você provavelmente riria e diria não. Você protege o seu patrimônio financeiro com senhas, trincas e cautela. No entanto, sem perceber, você entrega algo muito mais valioso a estranhos e algoritmos todos os dias: a sua atenção. Para o estoicismo, a atenção não é apenas um recurso mental. Ela é a própria matéria-prima da sua vida. Sêneca, em seu tratado sobre a brevidade da vida, nos deu um alerta severo. Ninguém permite que suas terras sejam invadidas, mas todos permitem que outros entrem em suas vidas. Mais ainda, eles mesmos convidam aqueles que irão tomar posse de suas mentes. O que Sêneca está dizendo é que somos avarentos com o nosso dinheiro, mas perdulários com a única coisa na qual a avareza seria honrosa: o nosso tempo e a nossa atenção. Na economia em que vivemos hoje, a sua atenção é o produto. Cada segundo que você passa indignado com uma polêmica vazia ou rolando o feed em busca de uma nova dose de estímulo, você está pagando com pedaços da sua existência. Você está trocando minutos do seu tempo de vida, que nunca mais voltarão, por ruído que não te torna mais sábio, mais justo ou mais resiliente. O exercício estoico de valorização consiste em olhar para cada post, cada vídeo e cada discussão e perguntar: isso vale o preço que estou pagando? Se o preço é a sua paz de espírito, o seu foco no trabalho ou o seu tempo com quem você ama, a resposta será quase sempre não. Marco Aurélio aconselhava que devemos avaliar o valor real de cada coisa. Grande parte do que nos consome online tem valor zero para o nosso caráter. Reivindicar a sua atenção é um ato de rebeldia filosófica. É decidir que você não vai mais gastar sua riqueza mental com o lixo digital. Ao fechar uma aba de discussão inútil, você não está apenas parando de ler. Você está recuperando a posse de si mesmo. Você está dizendo: minha mente é meu território soberano e eu escolho onde investir minha luz.
Lembre-se, aquilo a que você dá atenção cresce dentro de você. Se você foca na fúria, terá uma alma furiosa. Se você foca na virtude e na presença, terá uma alma tranquila. A escolha de onde colocar o seu olhar é a escolha de quem você quer se tornar. O jogo de longo prazo, construindo uma mente resiliente que prospera, apesar do ruído. Chegamos ao ponto onde a teoria se dissolve na prática constante. O estoicismo não é um destino onde você chega e finalmente está em paz. É um treinamento que dura a vida inteira. Os gregos chamavam isso de askesis, o exercício contínuo da alma. Na era da hiperconectividade, esse exercício é a única coisa que nos separa do colapso mental e da escravidão emocional. Muitas pessoas buscam o estoicismo querendo que o mundo mude. Elas querem que as redes sociais fiquem em silêncio, que as pessoas parem de brigar e que as notícias sejam sempre boas. Mas o estoico entende que o mundo seguirá sua própria natureza caótica. O nosso objetivo não é viver em um mundo sem ruído, mas nos tornarmos pessoas que o ruído não pode perturbar. É construir o que Marco Aurélio chamava de cidadela interior, uma fortaleza mental tão sólida que nenhuma polêmica, nenhum insulto e nenhuma crise global pode derrubar as suas muralhas. Pense na sua resiliência como um músculo. Cada vez que você escolhe não morder a isca de um comentário agressivo, você está fazendo uma repetição desse exercício. Cada vez que você sente o impulso da raiva e decide, deliberadamente, retornar à sua respiração, você está ficando mais forte. Com o tempo, o que antes te tirava o sono por dias passará a ser apenas um detalhe irrelevante na sua tela. O jogo de longo prazo é entender que a tranquilidade é um subproduto da virtude. Se você focar em ser uma pessoa justa, corajosa e autodisciplinada, a paz virá como consequência natural. Você passará a caminhar pelo mundo digital como um médico caminha por um hospital. Você vê a dor, vê a confusão e a doença, mas não se deixa infectar por elas. Pelo contrário, sua presença serena torna-se um remédio para o ambiente. Não se cobre perfeição. Haverá dias em que você cairá no redemoinho, dias em que a indignação falará mais alto. Quando isso acontecer, não se flagele. Apenas reconheça, perdoe-se estoicamente e retome o seu posto de sentinela. A verdadeira liberdade não é nunca sentir raiva, mas nunca ser escravizado por ela. Continue praticando, tijolo por tijolo, e você descobrirá que habita um centro de calma que o mundo exterior simplesmente não tem o poder de tocar. Navegar pela era da informação exige mais do que apenas técnica, exige uma nova postura diante da existência. O que exploramos hoje não foi apenas uma forma de usar melhor a internet, mas uma forma de viver com dignidade e autonomia em um mundo que tenta, a todo momento, roubar a sua essência. O estoicismo nos ensina que, embora não possamos controlar os ventos do caos digital, somos nós que seguramos o leme. A fúria online é passageira. Os ciclos de indignação duram 48 horas. Mas o seu caráter e a sua paz de espírito são para sempre. Não entregue o seu bem mais precioso em troca de um instante de raiva ou de uma validação vazia. Escolha a lucidez.
Escolha a presença. Escolha ser o mestre da sua própria narrativa interna. A tranquilidade não é a ausência de tempestades lá fora, mas a certeza de que você é o porto seguro aqui dentro. Para eu saber que você chegou até o final desta jornada e que está pronto para retomar o controle do seu mundo interno, quero que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase curta e poderosa: Eu sou o mestre da minha atenção. Escreva essa frase para selar o seu compromisso consigo mesmo e para mostrar que a razão venceu o ruído. Se este vídeo te trouxe algum alívio ou uma nova perspectiva sobre como lidar com o caos digital, não deixe de clicar no botão de curtir. Isso é fundamental para que essa filosofia chegue a mais pessoas que também estão exaustas e em busca de clareza. E se você quer continuar fortalecendo sua cidadela interior, inscreva-se no canal Apontamentos Estoicos e ative o sininho. Assim, garantimos que nossas reflexões sobre a arte de viver cheguem até você sempre que o mundo tentar te puxar para o redemoinho. Obrigado por sua atenção, o seu bem mais valioso. Mantenha a mente firme e a alma em paz.